Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos. Eu vou aguardar mais 3 minutinhos e a gente inicia a oficina. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar com vocês em mais uma ação de saúde e por vocês também terem aberto espaço nas suas agendas para estar aqui presente, para a gente seguir pensando sobre saúde mental e emocional, que é a proposta da campanha do Janeiro Branco. A nossa agenda vai tratar da construção de hábitos. Bom, essa é uma ação que dá continuidade à campanha do Janeiro Branco, que é um movimento sobre conscientização da saúde mental e emocional, que é proposta pelo Ministério da Saúde, oficializada inclusive por lei. E eu penso que é super importante a gente começar um ano revisitando a maneira como a gente está vivendo, sentindo e construindo a nossa própria história. No início de ano, a gente costuma, de fato, pensar em resoluções, em promessas que a gente faz para nós mesmos. E nesse sentido, a gente aqui do ambulatório entendeu que seria muito coerente falar sobre hábitos, falar como eles são construídos, como eles são formados. Quando a gente pensa em hábitos,
especialmente num contexto de início de ano, a gente não vai abordar aqui sobre metas que são rígidas, sobre uma expectativa de desempenho que a gente deseja cultivar ao longo do ano. A proposta, de fato, é a gente pensar a mudança de comportamento, a formação de hábitos de uma perspectiva mais realista, mais humana e, claro, embasada cientificamente. Um novo ano costuma ser marcado, o início de um novo ano costuma ser marcado por resoluções, por metas, por objetivos, por desejos mais ambiciosos no que se refere à mudança, no que se refere à construção de uma nova vida, de um novo eu. Acontece que essas grandes resoluções, elas costumam falhar. A gente percebe isso rapidamente. Então, aquele grande plano, aquele grande desejo, não tarda, acaba se tornando uma fonte de frustração, uma fonte de decepção. E aquilo logo é abandonado, aquilo logo a gente deixa em segundo plano. E existem alguns motivos para isso acontecer. A gente tende a apostar demais na nossa força de vontade. A gente tende a confiar demais na nossa motivação para implementar mudanças, para implementar novos comportamentos. Um outro aspecto é que a gente costuma subestimar a complexidade da mudança quando o assunto é comportamento. A mudança de comportamento é complexa e no dia a dia a gente costuma simplificar ela demais, atribuindo a mudança à força de vontade, à determinação, geralmente a características próprias, a características individuais. E com isso, a gente acaba ignorando o poder do contexto, a gente acaba ignorando a densidade de um processo de mudança de comportamento. Então, motivação, resoluções ambiciosas de começo do ano geralmente estão fadadas à falha. Pelo contrário, um comportamento simplificado, um comportamento ajustado à realidade de cada um comportamento que é repetido, que tem significado, esses sim costumam ser mais duradouros. E eles podem promover mais equilíbrio, mais sustentabilidade no nosso dia a dia. E é sobre esses comportamentos simplificados, que cabem no nosso cotidiano, que a gente vai abordar aqui. A gente inaugura o processo, e aqui eu convido aqueles que puderem a registrarem à mão o que forem pensando, os insights que tiverem, essa parte mais prática que a oficina propõe, pode ser interessante para que vocês visualizem algumas direções que vocês têm tomado no que se refere à mudança, no que se refere à construção de novos hábitos. E um processo de mudança de comportamento, ele é inaugurado pela reflexão. Esse é o momento em que a gente abandona expectativas de outras pessoas, a gente busca suspender comportamentos que são idealizados, hábitos que são idealizados, que são socialmente valorizados, para se conectar com o que de fato faz sentido para nós. Então, nesse contexto,
é fundamental a gente pensar em qual hábito que realmente faria diferença na nossa vida hoje. E se esse hábito dialoga com a nossa realidade, né? Ou seja, se ele cabe realmente no nosso cenário, no nosso contexto. A gente vai ver em seguida que para um hábito ser duradouro, é essencial que ele se conecte com o nosso desejo, com aquilo que a gente de fato ambiciona e aspira, e com valores que pautam as nossas escolhas. Então, esse é o momento em que a gente pensa aqui se a gente quer fazer academia porque a gente realmente quer, ou se é porque a gente está cansado de ouvir uma série de pessoas falando que a gente deveria fazer academia. É importante, nesse primeiro momento, se conectar com aquilo que a gente de fato quer fazer. Por quê? Se a gente insiste em executar algo que a gente não quer, a gente não vai conseguir, não vai funcionar. Então, aqui a gente busca ultrapassar um senso de obrigação, um senso de comparação, de autocobrança, de culpa, para se ancorar naquilo que a gente realmente deseja colocar em prática. Daqui em diante, a gente vai conhecer algumas lições importantes que desmistificam, que mudam o nosso paradigma sobre construção de hábitos. A primeira delas, como eu já comecei falando no slide anterior, é sobre a importância de articular desejo e sentido. Dificilmente nós vamos conseguir implementar um hábito de forma consistente e duradoura se a gente não quiser de fato fazer aquilo. Então, a gente precisa, num primeiro momento, se perguntar se a gente efetivamente ambiciona, se a gente efetivamente aspira colocar aquilo em prática. Uma outra questão é que é fundamental que a gente se veja refletido, que a gente consiga se sentir identificado com aquele novo hábito. Quando um hábito é esvaziado de sentido, quando um hábito ele não projeta de fato aquilo que a gente é e deseja, dificilmente ele vai conseguir, vai ser possível ser implementado no nosso dia a dia de uma forma mais duradoura, que é a ideia do hábito. O hábito é um conjunto de comportamentos que são repetidos, que são consistentes e que são duradouros, tanto os bons hábitos como os maus hábitos. Essa primeira lição sobre construção de hábitos nos convida a clarificar o nosso desejo, a construir sentido naquilo que a gente quer implementar, naquilo que a gente quer cultivar na nossa vida. Um segundo aspecto, uma segunda lição é sobre a modéstia. Grandes comportamentos, grandes hábitos, hábitos audaciosos, ambiciosos, eles tendem a falhar. E eles costumam estar fadados à falha desde o início. A modéstia é a melhor companheira da formação de um hábito. Isso significa que é importante que a gente reconheça e acolha o ponto, o lugar onde a gente está hoje, o nosso ponto de partida. A modéstia significa reconhecer que para se construir um grande comportamento, a gente precisa começar na fundação dele. A gente precisa começar pequeno, para que, de forma gradativa, consistente, esse comportamento se expanda. E a tendência é que quando a gente começa um comportamento micro, né, quando a gente começa pequeno, quando a gente começa com simplicidade,
a tendência é que esse hábito vá se expandindo organicamente. Por isso, a modéstia, ela precisa estar presente nesse processo. A gente deixa de lado as grandes resoluções para começar pequeno. Um terceiro aspecto que é super importante e que é algo que a maioria de nós acaba tropeçando é a confiança excessiva que a gente coloca na motivação. E aqui pode parecer até contraditório, mas o convite que fica é que não se confie na motivação, que vocês não apostem na força de vontade, que vocês não apostem na determinação. Por quê? A motivação é um fenômeno muito complexo, né? E é um fenômeno multifatorial. Uma série de aspectos podem influenciar a motivação, né? Tornando ela instável. A motivação vai depender do humor, do nosso humor naquele dia, vai depender do nosso nível de energia. A motivação vai depender dos acontecimentos do cotidiano. Como a motivação é variável, como ela oscila, a gente não pode criar uma relação de dependência com ela. Então, por isso que na construção de hábitos duradouros, a gente busca ao máximo diminuir o papel, diminuir a influência da motivação, já que a gente não pode contar com ela sempre, já que ela não vai estar presente todos os dias. Se a gente não pode contar com a motivação, a gente vai buscar investir na nossa capacidade de executar um comportamento. E a gente aumenta a capacidade de um comportamento quando a gente simplifica ele, quando a gente torna ele menor. Então, quanto menor o comportamento, maior a minha capacidade de executá-lo e menor a necessidade de eu ter da motivação. Porque o comportamento vai ser tão simples que eu não vou precisar de força de vontade para levar ele adiante. Então, essa é uma lição super importante. A gente nunca confia na determinação, na força de vontade, na motivação. Porque nem sempre ela vai estar presente. Ela até, claro, pode estar presente em alguns momentos, mas na maioria das vezes ela não vai estar por perto. Muitas vezes a motivação, ela é interessante, ela é necessária, ela é mais bem sucedida, ela nos ajuda a ser melhores sucedidos quando a gente precisa fazer um comportamento uma vez só. O que não é o caso do hábito. O hábito é algo que a gente precisa fazer com mais consistência. Por isso que a gente diminui o papel da motivação na equação de um hábito. Uma última lição importante é que nós precisamos nos sentir bem-sucedidos em um processo de mudança, em um processo de construção de hábitos. Grandes resoluções, grandes comportamentos tendem a gerar abandono e não progresso. E quando um grande comportamento gera abandono, quando ele falha, o resultado é que a gente vai se sentir fracassado e a nossa autoconfiança vai ser fragilizada, ela vai ser enfraquecida. Construir experiências de sucesso durante a construção de um hábito é fundamental porque é uma sensação que vai aumentar a probabilidade de repetir um comportamento. Dificilmente a gente vai querer fazer algo repetidamente que a gente não se sente bom naquilo, que a gente não se sente adequado naquilo. Tudo aquilo que a gente não se sente bom e competente, a gente tende a abandonar, a gente tende a deixar de lado. Por isso que a gente precisa se sentir bem-sucedido se a gente quiser que um hábito de fato se instale no nosso cotidiano.
a construção de experiências de sucesso, o fortalecimento da sensação de autoeficácia, de ser competente, precisa fazer parte desse processo, para que a gente não tenda a abandonar um hábito ou abandonar o hábito precocemente demais. Qual é, então, a equação do hábito? Como que um comportamento, como que um hábito acontece? Dentro desse modelo que a gente está trabalhando aqui, um comportamento acontece quando 3 fatores convergem: o fator motivação, o fator capacidade e o fator gatilho. A gente já viu que a motivação não vai ser a nossa companheira nesse processo. Ela até pode estar presente em algumas situações, mas ela é instável, ela é leviana. Então, a gente busca diminuir a importância da motivação na equação do hábito. A capacidade a gente pode entender como sinônimo de habilidade, de competência, como sinônimo de dar conta de fazer algo. A capacidade, sim, é o elemento mais decisivo dessa equação. Ser capaz de é mais importante do que estar motivado para. E a gente vai entender que tornar-se capaz de algo tem a ver com simplificar, tem a ver com facilitar a execução daquilo. E não de estar motivado, não de estar determinado, ter força de vontade para fazer algo. A gente não conta com isso quando a gente pensa em termos de comportamento. Um outro elemento que também é importante para um comportamento acontecer é o gatilho. O gatilho nada mais é que um lembrete. Pode ser um lembrete no seu ambiente, pode ser um lembrete em você mesmo, que vai acionar o comportamento, né? A gente vai ver o gatilho em mais detalhe ali no final da apresentação, mas, por exemplo, né, o gatilho para se beber água é a sede. O gatilho para atravessar uma faixa de pedestre é o farol vermelho, né? Então, esses são gatilhos. O gatilho pode estar do lado de fora, como é o caso do semáforo. O gatilho pode estar dentro de nós, em nós, como é o caso da sede. Então, a gente vai buscar colocar ênfase na capacidade e no gatilho, já que a motivação é instável. O passo número 1 para se formar um hábito é definir qual é a nossa aspiração. A aspiração pode ser entendida como um desejo amplo. A aspiração é uma direção. Ela costuma ser genérica, ela tem um formato mais genérico justamente por ser amplo, por ser bem amplo. E ela, diferentemente da meta ou do objetivo, por exemplo, ela não tem prazo, ela não tem métrica. O que a aspiração faz é direcionar o nosso comportamento. Além disso, nem sempre a aspiração gera um resultado imediato ou observável. Então, possíveis exemplos de aspiração. Eu quero construir uma relação mais gentil comigo, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero trabalhar de forma sustentável, eu quero nutrir relacionamentos saudáveis, eu quero organizar as minhas finanças. Percebe, né? Como é um desejo, ela reflete um desejo, ela reflete uma ambição, mas ela é bem ampla. A ambição serve para nos orientar. E é importante que a gente defina qual é a nossa aspiração para que a gente consiga se movimentar
em direção ao comportamento, em direção ao hábito desejado. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, a gente define o que a gente quer. E esse querer, ele é amplo mesmo. Esse querer é o que vai orientar o processo de formação de um hábito. Então, vejam, a partir daqui, né, convido vocês a pensarem, a escreverem, a refletirem sobre o que vocês querem, a refletirem sobre o que é possível fazer. Acho que é interessante construir esse exercício, até para que alguns conceitos, para que esse processo fique bem claro. Definindo com clareza qual é a nossa aspiração, qual é a nossa ambição, a gente avança para o passo 2. Então, veja, né, vou voltar aqui no passo anterior. Para formar um hábito, a gente não começa já fazendo coisas. Para construir um hábito, a gente começa refletindo o que nós de fato desejamos. E aqui a gente lembra da lição número 1 sobre hábitos. A gente busca articular desejo e sentido. Se o comportamento estiver esvaziado de significado, dificilmente a gente vai conseguir avançar com ele. Então, nesse primeiro momento, a gente reflete. O que é que nós, de fato, queremos? Qual é o que nós desejamos cultivar, o que nós desejamos nutrir? De uma maneira bem ampla mesmo. No segundo passo, a gente vai explorar opções de comportamento. As opções de comportamento é tudo aquilo que a gente poderia fazer que pode nos aproximar da aspiração que a gente definiu no passo anterior. Esse é um momento que a gente precisa fazer um toró de ideias, para não falar aqui o brainstorm. Esse é um momento em que a gente ativa o nosso modo mais criativo para pensar em tudo que poderia nos aproximar do nosso hábito, tudo que poderia nos direcionar até a nossa aspiração. Não importa se são ações grandes, se são ações pequenas. Esse não é um momento em que a gente vai avaliar dificuldade, viabilidade, eficácia. Aqui a gente vai de fato pensar em tudo que poderia nos aproximar da formação desse hábito. Como aqui a gente vai deixar a nossa criatividade fluir livremente, esse não é um momento de tomar decisões e nem de se comprometer com nada. Aqui esse é um momento exploratório. Aqui a gente vai buscar ampliar o nosso repertório, ou melhor, um possível repertório de comportamento. Então a gente nem decide, nem se compromete e nem avalia níveis de dificuldade ou de facilidade. Aqui, de fato, a gente só explora o que poderia ser possível para nós. Exemplo. Eu vou trabalhar aqui ao longo da oficina a aspiração quero cuidar da minha saúde. O que é então, que comportamentos que poderiam me ajudar a cuidar da minha saúde? Eu posso beber mais água, eu posso diminuir o consumo de ultraprocessados, eu posso dormir cedo, posso caminhar, posso praticar alguma atividade física que eu goste, eu posso consultar um médico, fazer exames de rotina, eu posso treinar com personal, eu posso consultar uma nutricionista para ter ali um plano alimentar, posso incluir mais hortaliças na minha alimentação, posso fazer pausas durante o dia, né, durante o meu dia de trabalho. Tem uma série de comportamentos, uma série de possibilidades que podem me aproximar da aspiração cuidado com a saúde. Então, esse é o momento em que a gente vai mapear todas as possibilidades. Não importa se elas são fáceis ou difíceis, pequenas ou grandes. A gente vai fazer um mapeamento de tudo que é possível, de tudo que a gente conseguir pensar. No
terceiro passo, agora sim a gente vai sair do abstrato, do passo anterior, e a gente vai buscar ser mais específico. Esse é o momento em que a gente vai trabalhar com conceitos de dificuldade, viabilidade, energia, tempo, dinheiro. Aqui a gente pode ir eliminando aquelas opções de comportamento que não vão caber na nossa realidade. Seja porque a gente não tem tempo, seja porque tempo suficiente para aquilo, seja porque a gente não pode investir tanto, seja porque a gente não tem a capacidade de fazer aquilo. Então, por exemplo, se uma das minhas opções de comportamento para cuidar da saúde é contratar um personal para me ajudar com um treino, eu posso pensar, bom, é janeiro, começo de ano, a gente tem IPTU, IPVA, seguro do carro, material escolar das crianças, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa pagar. Então, talvez, no nosso cenário, não caiba contratar um personal. A gente não precisa, claro, descartar essa opção para sempre, mas a gente trabalha com o nosso recorte atual. Talvez no recorte atual não caiba essa opção de comportamento. Então, aqui sim, a gente coloca de novo os pés na realidade e vai buscar eliminar aquilo que não nos cabe. E, paralelamente a isso, a gente vai transformar as ideias genéricas, as opções genéricas de comportamento do passo 2 em comportamentos mais específicos. E a gente precisa atender a 3 critérios para tornar de fato um comportamento bem concreto, bem específico. A gente precisa entender o que exatamente eu vou fazer, quando ou em qual contexto aquilo vai ser feito, com qual frequência ou com qual duração. Então, vejam, a gente sai do abstrato para o concreto. A gente sai do que eu poderia fazer para o que exatamente eu faria. Quanto mais específico a gente for, maior a probabilidade de sucesso. Porque para que a gente consiga executar uma tarefa, ou qualquer coisa que seja, é muito importante que a gente conheça cada etapa desse processo, para que a gente chegue ali no resultado que a gente espera. Por isso que é super importante que a gente seja bem específico nesse terceiro passo. Vou trazer aqui também alguns exemplos. Considerando a aspiração de quero cuidar da minha saúde. Supondo aqui que para cuidar da minha saúde, eu escolhi a opção de comportamento prática de atividade física, porque me pareceu que dentre todas aquelas opções, essa é a que faz mais sentido para mim. Essa é a opção que eu tenho capacidade de fazer nesse momento. O que seria esse ajuste comportamental? O ajuste comportamental é tornar o comportamento específico. Então, eu não vou trabalhar com vou fazer atividade física para cuidar da minha saúde. Eu preciso ser mais específico do que isso. Então, algumas possibilidades, né, de especificidade desse comportamento. Eu posso caminhar por 15 minutos depois do almoço todos os dias. Eu posso trocar o elevador do escritório pelas escadas. Eu posso fazer uma sequência de exercícios na minha casa 3 vezes por semana por 15 minutos. Então, vejam, com esse ajuste comportamental, a gente consegue visualizar o que eu vou fazer, quando, com qual frequência e com qual duração. É importante que o ajuste comportamental, o comportamento específico, tenha essa estrutura. Onde, quando, com qual frequência, com qual duração. É fundamental que a gente entenda, que a gente internalize
o conceito de que esse comportamento específico é o nosso objetivo final. Caminhar por 15 minutos depois do almoço todos os dias é a minha linha de chegada, é o meu resultado final. Nenhum desses comportamentos, desses 3 comportamentos que eu coloquei aqui, é um ponto de partida. Porque é importante a gente ter clareza disso. Muitas pessoas acabam falhando nesse processo de formação de hábitos, muitas pessoas acabam abandonando um novo hábito, porque elas começam do fim, elas começam do ponto de chegada. A proposta desse modelo é a gente percorrer um caminho inverso. A gente vai efetivamente começar do começo. Começar do começo, começar pelo começo, é entender que eu vou precisar simplificar ao máximo esse comportamento final, tornando ele pequeno, tornando ele o mais fácil possível de ser executado no meu dia a dia. Por quê? Tudo que demanda esforço, seja um esforço físico, seja um esforço cognitivo, tudo que tem muito custo tende a ser abandonado. Tudo que dá trabalho, a gente tende a deixar para depois mesmo. E isso faz parte da nossa configuração de fábrica, de todo mundo. Por isso que a gente vai buscar trabalhar com a menor célula. No começo, a gente busca trabalhar com o menor fragmento possível do hábito, para que a gente possa crescer de forma gradual, com consistência, até o comportamento final, que no nosso caso vai ser praticar uma sequência de exercícios em casa, 3 vezes por semana, por 15 minutos. Essa é uma lição importante, para que a gente se lembre de não começar pelo fim, para que a gente se lembre de acolher de fato o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida é micro, o nosso ponto de partida é sempre o mínimo possível, para que a gente não dependa da nossa força de vontade. E já puxando um gancho para o passo 4, a gente vai falar sobre começar micro, sobre começar pequeno, com modéstia, com simplicidade. Aqui, a gente vai tornar esse comportamento final tão pequeno até o ponto que a gente não vai resistir a executar esse comportamento. A gente vai deixar tudo tão fácil que a gente vai ser capaz de fazer aquilo e a gente não vai precisar de motivação. Então, quanto menor o meu comportamento, quanto menor o meu hábito, por isso a gente vai chamar de microhábito, maior a nossa capacidade, maior a nossa competência de fazer aquilo e menor a influência, menor a dependência da motivação, da força de vontade. Aqui a gente precisa se perguntar qual seria a menor versão desse grande comportamento que ainda nos coloca na direção da nossa aspiração. A gente vai fragmentar o hábito em versões menores, que a gente vai poder crescer gradualmente com consistência. Se eu considerar aqui o hábito, praticar 3 vezes na semana, por 15 minutos, uma sequência de exercícios em casa, a menor versão desse comportamento, que a gente vai chamar aqui de nível 1, pode ser trocar de roupa. Eu vou vestir a roupa do treino, eu vou vestir uma roupa mais confortável. E só. O nosso micro hábito começa e termina aí. A gente pode também fazer um alongamento, uma vez por semana. Veja, a gente não precisa de força de vontade para trocar de roupa ou para alongar o pescoço. Por quê? São comportamentos pequenos e simples que potencializam a nossa capacidade de executá-los. Esse é o nível 1. A gente pode parar aí. A gente pode parar aí até que este hábito de trocar de roupa ou de fazer um alongamento já esteja bem consolidado
no nosso dia a dia, ou no nosso caso aqui, 3 vezes por semana. Quando esse hábito estiver bem consolidado, esse micro hábito, na verdade, aí sim a gente avança para o nível 2. O nível 2 pode ser fazer um exercício simples, seguir o primeiro exercício de um vídeo, uma vez por semana. Mais uma vez. Repetimos esse processo até ele estar bem consolidado no nosso cotidiano. O nível 3 poderia ser fazer exercícios por 3 minutos, 2 vezes na semana. Um nível acima, fazer exercícios por 5 minutos, 2 vezes por semana. A gente pode perceber que em muitos momentos a gente vai acabar avançando É, porque o comportamento é tão fácil que a gente pode então pensar, bom, o cara não repôs. só tem alguma pessoa com o áudio aberto. Eu não consigo ver quem é agora. Mas só queria sinalizar isso. Bom, a tendência é que a gente pode se perceber, bom, já estou trocado, já estou vendo o vídeo aqui do exercício, eu vou fazer tudo, né? Já estou aqui mesmo. Pode ser que isso aconteça, mas a gente valoriza quando isso acontecer espontaneamente. Não é para você se obrigar a fazer a sequência de exercícios completa só porque você trocou de roupa, só porque você começou. A ideia é a gente fazer aos poucos, sem um senso de dever, sem um senso de obrigação, sem um senso de cobrança. A tendência é que, de fato, os microcomportamentos se expandam organicamente, né? Então, um dia você pode perceber que está fazendo os exercícios por 3 minutos. Depois, numa próxima vez, você perceba que consiga já fazer 10, né? Esse aqui, esse modelo, né, de nível 1 a nível 6 é só um exemplo, né? É algo que a gente pode adaptar de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso nível de energia, com o nosso tempo disponível. A ideia, de fato, é dividir essa perspectiva com vocês, de que a gente pode começar muito pequeno e crescer gradualmente. Eu coloquei aqui no final uma indicação de um site, que é o Goblin. O Goblin é uma inteligência artificial, né? Ele tem ele tem um determinado conjunto de funções, né, que a gente pode utilizar. E esse to-do, ele pode nos ajudar a fragmentar um grande hábito ou a fragmentar uma grande tarefa em partes menores, né? Caso a gente possa encontrar alguma dificuldade, né, em simplificar o nosso comportamento. Essa é uma ferramenta que pode nos ajudar nesse processo de simplificar um hábito. O quinto passo, depois de tornar esse comportamento micro, depois de desenhar um micro hábito, é encontrar um bom gatilho. Então, como eu falei lá atrás, o gatilho é um lembrete que aciona o comportamento. Um bom gatilho não exige esforço, nem físico e nem cognitivo. Um gatilho, por exemplo, para você praticar uma atividade física, um gatilho ambiental, pode ser deixar separada em um lugar visível a sua roupa de treino, a sua roupa de academia. Isso funciona como um gatilho ambiental que vai nos lembrar que nós precisamos ir à academia, ou que nós precisamos fazer uma atividade física. Esse é um exemplo de gatilho ambiental. Os melhores gatilhos, no entanto, são os comportamentos, são os hábitos que a gente já tem. São os comportamentos que já estão bem incorporados, bem consolidados no nosso dia a dia, no qual o novo comportamento, o novo hábito vai se conectar, vai se ancorar. Esses gatilhos, que são os mais eficazes, podem ser, por exemplo, acordar, tomar banho, passear com o cachorro, ligar o computador, desligar o computador,
fazer uma refeição. Por quê? São coisas que a gente já faz todo dia. E como são coisas que a gente já faz todo dia, a gente não precisa do esforço extra de lembrar de fazer aquele novo comportamento, aquele novo hábito. Esses são os melhores gatilhos. O que é um gatilho que não funciona? Gatilhos que dependem de motivação ou de força de vontade, né? Então, por exemplo, se eu tiver tempo, eu vou à academia. Se eu não estiver cansada, eu vou organizar a minha estação de trabalho. Se eu tiver vontade, 3 pontinhos. Gatilhos que dependem de você ter vontade para, não vão funcionar. Por isso que os melhores gatilhos são aqueles que já fazem parte do nosso dia a dia. Que a gente não precisa se esforçar para lembrar daquilo. Exemplos, considerando o nosso hábito de fazer 3 vezes por semana uma sequência de exercícios em casa. Depois de terminar o café da manhã, eu vou vestir a roupa de treino. Depois de tomar banho, eu vou fazer um exercício simples. Depois de desligar o computador, ao final do expediente, eu vou me exercitar por 5 minutos. Um gatilho eficaz tem essa estrutura linguística. Depois de, eu vou. Depois de é o gatilho, eu vou, é um novo comportamento que você está buscando implementar no seu cotidiano. Avançando para o passo 6, a gente está chegando aqui ao final desse modelo de construção de hábitos. No passo 6, a gente comemora o nosso sucesso. Primeiro, a gente precisa definir o que é sucesso nesse formato. A gente tem sucesso na construção de um hábito sempre que a gente executa aquele micro comportamento, aquele micro hábito que a gente se organizou para ter. Isso é um sucesso para nós. Fiz aquilo que eu me organizei para fazer. Não importa o quão pequeno possa parecer. Eu tenho sucesso toda vez que eu emito aquele comportamento, aquele hábito. A consolidação de um novo hábito demanda, claro, além da repetição, da consistência, a presença de emoções positivas associadas àquele comportamento, que vão gerar um registro positivo daquela experiência, que por sua vez vão aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento no futuro. É importante, a comemoração é importante porque ela fortalece circuitos neurais relacionados àquele novo comportamento. Então, sempre que eu tenho uma emoção positiva associada àquilo, mais eu fortaleço a probabilidade de continuar fazendo aquele mesmo comportamento, por meio desse reforço emocional. Aqui a gente volta para aquela quarta lição sobre hábitos, que coloca que é super importante a gente se sentir bem-sucedido. É importante a gente tirar experiências de sucesso, experiências positivas relacionadas ao hábito. Também é em função disso que a gente tende a abandonar comportamentos que gerem uma sensação de inadequação, de incompetência, de frustração. Por quê? A consolidação de um hábito precisa de emoções positivas associadas a ele. Gerar uma experiência de sucesso ou uma emoção positiva não significa se dar uma recompensa. Então, por exemplo, se eu fiz, trabalhando aqui com o nosso hábito, se eu conseguir completar a sequência de exercícios 3 vezes na semana, segunda, terça e quarta, na sexta-feira eu vou comer alguma coisa bem gostosa para me recompensar pelo meu esforço. Isso não é comemoração nesse modelo.
Comemoração não é recompensa. Também não é uma comemoração efetiva quando ela demora para acontecer. Então, se eu fiz a minha sequência de exercícios segunda, terça e quarta e eu só fui celebrar o meu sucesso na sexta, a comemoração não vai ser eficaz. A comemoração eficaz é aquela que acontece imediatamente depois do comportamento ou durante o seu comportamento, durante a execução dele. Também não é uma comemoração efetiva quando ela demanda tempo e dinheiro. Tá? O que é a comemoração, então? A comemoração, ela pode funcionar como um registro simbólico, como, por exemplo, eu vou sorrir discretamente para mim mesma, eu posso ter um pensamento positivo a meu respeito, eu posso me parabenizar por ter conseguido fazer aquilo, eu posso fazer um pequeno ou talvez até mesmo um grande gesto de vitória. A comemoração, ela é pequena, ela é imediata e o objetivo dela é, de fato, associar uma emoção positiva, seja de satisfação, de alegria, de sucesso, àquele comportamento. O nosso último passo diz respeito à solução de problemas e a novas tentativas. Quando um hábito não acontece, quando um comportamento não acontece da maneira como a gente desenhou, a gente se compromete a não nos culpar, a não nos autocriticar, a não pensar que a gente não é bom o suficiente naquilo, né? Que o problema é a gente. Quando um comportamento não acontece, quando um hábito não acontece, pelo menos não da maneira como a gente delineou inicialmente, a gente não se culpa, a gente responsabiliza o processo. Quando um hábito não acontece, não é um problema individual, é um problema de processo. Por isso que a gente revisita o que a gente fez e faz ajustes. A gente redesenha o hábito, a gente não abandona. Aqui geralmente é o momento que as pessoas abandonam um hábito, porque ele não aconteceu da maneira como a gente gostaria. Na verdade, esse é o momento que deveria nos convidar a redesenhar o processo. Então, quando um hábito não acontece, tem três possíveis ajustes que a gente pode fazer. A gente pode ajustar o tamanho do comportamento. Talvez o comportamento ainda esteja grande, complexo demais. Então, a ideia é torná-lo ainda mais micro, torná-lo ainda mais pequeno e modesto. Pode ser que a gente precise ajustar o gatilho, né? Então, a gente pode entender que aquele lembrete não funcionou na nossa rotina, que não funcionou fazer a sequência de exercícios no final do expediente. Talvez a gente tenha que mudar esse gatilho. Então, ao invés de tentar fazer no final do expediente, é tentar fazer a sequência de exercícios antes de começar a trabalhar. A gente busca mudar o gatilho. E pode ser que o contexto também tenha mudado. O contexto aqui a gente se refere ao seu cenário de vida. Pode ser que o hábito ele seja grande demais para sua rotina nesse momento. Pode ser que ele tenha perdido o sentido ali para você no meio do processo. Ou pode ser que você tenha chegado ali à conclusão de que você não quer mais fazer aquilo. Aí, se você não quer mais fazer aquilo, realmente é um momento para se abandonar o hábito. Porque lembra, a gente só consegue implementar o que a gente efetivamente tem vontade de fazer, o que efetivamente a gente quer fazer. Então, se o hábito perdeu o sentido, se a gente não quer mais aquilo, a gente realmente descarta. Mas esse é o momento em que a gente redesenha o hábito, a gente não abandona. Um hábito, um comportamento só vai se consolidar se você se sentir bem com você mesmo. Não é com autocrítica, não é se culpabilizando, não é pensando que todo mundo consegue menos você, que deve ter alguma coisa de errada com você. Quanto mais você se desqualificar nesse processo, mais você vai se afastar da sua aspiração e da consolidação do seu hábito. Um hábito se consolida, de fato, quando você
está confiante, quando você está seguro, quando você sente que tem tido sucesso nas suas iniciativas. É nesse cenário que o novo comportamento pode ser implementado de uma maneira duradoura e consistente, que é o que a gente deseja aqui. Para concluir, quando a gente pensa em formação de hábitos, é importante que a gente continue comemorando e mantendo aquilo que está funcionando para a gente, que a gente corrija e ajuste o que não está dando resultado, que a gente siga em frente, respeitando os nossos limites, respeitando o nosso ritmo e reconhecendo, acolhendo, valorizando as nossas conquistas, mesmo que elas possam parecer pequenas. A proposta é que pequenos passos ao longo do tempo, cumulativamente, podem engendrar mudanças significativas na nossa vida e nos aproximar daquilo que a gente deseja cultivar e nutrir no nosso dia a dia. Aqui eu concluo a oficina de construção de hábitos. Deixo os meus contatos, o e-mail e o telefone, caso alguém de repente queira entrar em contato comigo, queira discutir, repensar os seus hábitos, ou claro, se também precisar de algum apoio, de alguma orientação nesse processo. Eu vou parar de compartilhar minha tela para que eu possa voltar a ver vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, sei que é bastante informação, sei que muitas das orientações, né, que foram discutidas aqui podem até parecer contraintuitivas, né, em alguns momentos, mas como tudo que é novo, como tudo que é diferente, a gente pode ter dúvidas, comentários, inquietações. Então, caso, né, alguém queira compartilhá-las aqui, ou de repente dividir algum insight que teve. Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu gostei muito do assunto e me senti refletindo aqui sobre como que a gente tende a esquecer o nosso propósito, né, ao longo do tempo. E queria saber o que você recomenda, né, ao longo do tempo, porque existe, por exemplo, na yoga, um termo que se chama Sandra Mudra, uma coisa assim, não lembro, que é uma frase muito simples que você repete todos os dias para se lembrar de um propósito, né, específico. E que isso ajuda também na construção de hábitos. Só que eu não sei fazer isso, né? Não sei como me ajudar a não esquecer o propósito de um determinado hábito que eu desejo manter. E vou sendo interferido pela motivação. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. Ah, bom, motivação, ela não vai estar lá. Ou raramente ela vai estar lá. Raramente a gente pode contar com a motivação. A motivação é um elemento mais decisivo, mais importante quando a gente precisa fazer algo uma vez só. O que não é o caso dos hábitos, que é algo que a gente vai fazer ali repetidamente todos os dias ou quase todos os dias. Esse tema, Lucas, ele é muito amplo, né? Como a gente não se esquecer do nosso propósito. Muitas vezes o nosso propósito pode parecer amplo e genérico demais. É importante que a gente traga concretude, que a gente traga tangibilidade para o propósito. Como o seu propósito poderia se refletir, como ele poderia se traduzir no seu dia a dia. Desde um microcomportamento, desde algo que pareça pequeno, até algo que seja maior, até algo que seja mais complexo. A gente só consegue conectar o nosso propósito à vida quando a gente efetivamente vive o propósito, né? É claro que aqui a gente não precisa ser super idealista e pensar que o nosso propósito vai atravessar absolutamente tudo que a gente faz, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir.
A gente pode pensar o propósito como uma direção mais ampla, mas é algo que precisa se traduzir em ação no dia a dia. E aqui fica o convite para tangibilizar o propósito. Então, com seu propósito, pode se refletir naquilo que você faz. De repente, o seu propósito pode se refletir na maneira como você trata as pessoas. Né? O meu propósito pode se refletir na gentileza, na educação, no respeito. O meu propósito pode se refletir no empenho que eu coloco, nas coisas que eu faço. Aqui funciona a gente talvez ser menos idealista e mais prático. Perfeito. Respondi? Respondi, muito obrigado, viu? Imagina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, talvez eu possa ter perdido alguma coisa. Tá. Obrigada, pessoal, pelo retorno positivo. A Daniele está pedindo aqui para eu colocar o link do Goblin. Já vi aqui que o Moisés colocou. Muito obrigada, Moisés. O Evandro está dizendo que é muito difícil eliminar um hábito, é mesmo? É muito mais fácil trocar um hábito ruim por um hábito saudável. Esse, na verdade, é uma das primeiras orientações quando a gente busca eliminar um hábito ruim. É tentar implementar um hábito bom. Claro que aqui a gente não está falando de questões que envolvam vício ou dependência, né? E aí a gente aumenta um pouco mais a complexidade. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês, a interação aqui comigo, seja aqui conversando, seja no chat. Eu vou disponibilizar essa apresentação e a apresentação que eu fiz semana passada também sobre cuidados menos óbvios com a saúde mental, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. E agradeço a participação de todos vocês. Sei que também temos os nossos colegas da LM presentes, então uma satisfação ter vocês também aqui comigo. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada por mais essa oportunidade de estar junto aqui de vocês. Um abraço em todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigada, bom dia. Tchau.